Bom, mas como eu falei para vocês agora há pouco, para a corrente elétrica existir, foi necessário criar o quê? Entre um lado ao outro do fio. Uma diferença de potencial, ou chamado de tensão também. Uma diferença entre um lado positivo e um lado negativo. Essa diferença de potencial entre o lado positivo e o lado negativo é produzido por esses aparelhos aqui, ó, chamados de geradores de tensão ou geradores de diferença de potencial. Um exemplo típico de gerador que nós encontramos em nosso dia a dia são as baterias. Por exemplo, bateria de celular, bateria de carro. Podem reparar como todos eles têm um lado que é positivo e outro lado que é negativo. Ok? Os geradores de tensão ou geradores de diferença de potencial, eles têm em geral um lado que é positivo, com potencial mais alto então, e um lado negativo com potencial mais baixo. No caso da bateria de carro, essa diferença de potencial de um lado ao outro, em geral é de 12 volts. Uma pilha comum que você compra no mercado, em geral é de 1,5 volts. Uma pilha recarregável é de 1,2 volts. Bateria de celulares, por exemplo, gira em torno de 3,6 volts a 4 volts e meio, mais ou menos. Tá? É a diferença de potencial criada entre o polo positivo e o polo negativo. A função dos geradores, como eu falei, é criar uma diferença de potencial. Como é que foi interpretado essa diferença de potencial? E a função do gerador? Da mesma forma que a gente faz funcionar uma corrente d'água. O que é necessário para produzir uma corrente d'água? Uma diferença de nível. De um mais alto positivo e do outro lado do mais baixo negativo. Interprete do mesmo jeito, ó, por analogia. Imagine que eu tenho uma caixa d'água desse lado que está com o nível d'água mais alto. Do outro lado, uma caixa d'água mais baixa com o nível mais baixo. Entre um lado e o outro, eu não tenho uma diferença de nível? Essa diferença de nível, ligando uma caixa d'água a outra através de um cano, não produz um fluxo de água de uma caixa para outra? Essa corrente d'água vai de onde para onde? Do mais alto para o mais baixo. Isso é forçado ou é espontâneo? Essa água vai daqui para cá. É forçando ela ou é espontâneo? É espontâneo, exatamente. Vai do mais para o menos. Mas eu posso manter esse fluxo de água aqui de maneira contínua? A nunca acabar? Posso, desde que eu faça o seguinte. Eu mando essa água de volta lá para cima. Se a água que vem para a caixa d'água mais baixa, ela for devolvida para a caixa d'água mais alta, eu vou manter essa diferença de nível o tempo todo. Vou manter constante essa diferença de nível. E aí vou manter a água circulando pelo sistema o tempo todo. O que eu preciso para fazer essa água voltar lá para cima? O que eu preciso colocar aqui no meu sistema para fazer essa água voltar da parte mais baixa para a parte mais alta? Eu tenho que colocar uma bomba d'água. O que a bomba d'água faz? Ela manda a água da parte mais baixa para a parte mais alta. E aí eu mantenho a água circulando o tempo todo pelo circuito, certo? Já viram uns aparelhinhos que você compra nas lojas assim de artigos de presente? O pessoal coloca em cima da mesa, assim, utensílios de decoração, em que tem uma rodinha d'água, que fica caindo água em cima dela o tempo todo e ela fica girando? Aquela água está saindo lá de cima do nada? Sai do nada aquela água? Não. De onde ela vem? Ela vem de baixo. Mas como é que a água vem de baixo para cair lá em cima de novo? O que existe no circuito? Uma pequena bomba d'água, que manda a água de volta. A água cai, a água lá de baixo é mandada de volta lá para cima, ela cai de novo e fica girando, certo? Então aquela bomba d'água ali, ela está mantendo o desnível de água entre a parte mais alta e a parte mais baixa. É o que acontece aqui. Essa bomba d'água, ela está desempenhando um papel de manter essa diferença de nível aqui e manter a água circulando aqui, certo? Então o gerador de tensão ou gerador de diferença de potencial, ele faz esse trabalho. Ele mantém uma diferença de potencial o tempo todo entre um lado positivo e um lado negativo. Para manter o que o tempo todo? Uma corrente elétrica. Por exemplo, a tua bateria no teu celular. Para que você coloca a bateria no teu celular? Não é para manter o celular funcionando o tempo todo? Então qual é a função da bateria? É manter a corrente elétrica circulando pelo teu celular. Enquanto a da bateria conseguir manter essa circulação, o teu celular funciona. Quando é que o teu celular para de funcionar? Quando a bateria acaba. É como se a energia da bomba acabasse. Imagine que alguém esteja bombeando, seja eu lá bombeando a bomba, certo? Mandando água de volta. Uma hora eu vou cansar. E olha o que acontece se eu parar? Para de circular. Então a tua bateria para de alimentar o teu celular quando acaba a energia elétrica dela. Então a energia
que você tem na bateria, ou a energia usada na bomba, é o que mantém essa diferença de potencial, no caso da bateria, e aqui uma diferença de nível. Tá aqui? Tá ok? Eu vou exemplificar vários tipos de baterias aqui, os geradores. Esse aqui é o símbolo utilizado para representar um gerador de tensão, o DDP, representando uma barra menor, um potencial negativo, e uma barra maior, um potencial positivo. Eu posso ter vários geradores, inclusive, ligados um no outro. Já viram aparelhos que usam mais do que uma pilha? Então, esse símbolo aqui, ó, várias baterias ligadas uma na outra. Ok? Tá? Um tipo de gerador que nós utilizamos aí para alimentar cidades, por exemplo, são os geradores hidroelétricos, onde você utiliza a energia da água, transformada em energia elétrica. Essa energia elétrica abastece as nossas casas. O tempo todo o gerador aqui está mantendo uma diferença de potencial que alimenta a rede elétrica da casa. Tá ok? Tá? Por exemplo, na usina hidrelétrica e aqui numa usina termoelétrica, em que você utiliza como motor, tá ok? Um motor movido a vapor d'água, onde a usina termonuclear, ela utiliza o combustível nuclear para fazer a água ferver e o vapor d'água faz girar uma turbina que produz a energia elétrica. Ok? Bom, nós temos outros exemplos de geradores também aqui, ó. Geradores movidos a óleo diesel, geradores movidos a vento, geradores movidos à energia do sol, a bateria do carro ou uma pilha comum, certo? Mas em todos eles você vai perceber que um lado é positivo, outro lado é negativo, mantendo uma diferença de potencial. É isso que acaba produzindo uma corrente elétrica. Certinho, pessoal?